tá vivo ou tá morto? Responda logo isso. Tá morto, velho. O caixão tá fechado, só não parou de respirar ainda, mas o caixão tá fechado. E essa montanha-russa, que foi Náutico e Tombense? Eu passei, eu não fui ao jogo, não, mas passei na sede antes. E clima de férias, né? Todos com a nota ainda deu uma preenchida no, assim, nos entornos da arquibancada, mas pelo menos, assim, deu uma noite com seus altos e baixos para quem esteve lá, né? Justificou o esforço daí da partida. Num jogo que o Náutico tem ao que se apegar, acho que quem quer acreditar, quem escolhe acreditar, e no fim é nada mais do que isso mesmo, uma escolha, tem seus motivos pelo que aconteceu dentro de campo, poucos, é verdade, mas eles existem, mas para os céticos, né, para quem tem dificuldade em fazer essa escolha, existem muito mais motivos para não acreditar, mesmo com a vitória. Né? Uma dificuldade grande do Náutico de se defender daquela que foi a principal arma do Tombense no jogo, que foi a bola aérea. Digo isso porque não apenas porque o Náutico tomou os gols na partida de hoje a partir desse artifício, mas também porque nos acréscimos da partida, na reta final do jogo, não só o Náutico falhou miseravelmente em cadenciar o jogo, cozinhar o jogo, segurar o jogo, como permitiu que o Tombense seguisse ameaçando, né, a meta de Jean a partir das bolas cruzadas, com escanteio, com falta. Acho que o Náutico, somente na última tentativa da Tombense, não me lembro agora se foi numa falta pelo lado direito, num escanteio, que o Náutico conseguiu uma sequência aí de 2 vitórias do jogo aéreo, mas Jean fez 2 defesas no fim do jogo, a partir de escanteios ou faltas. A verdade é que foram 2 defesas, uma foi bem simples, o Tombense venceu o jogo aéreo, mas a bola saiu bem mascada, mas uma foi uma bola forte, ele até encaixa. Mas porque é uma equipe que tem uma dificuldade grande em vencer pequenas partidas dentro de um jogo. Vencer pequenas partidas. Então, quando a necessidade de abafar, não consegue. Quando precisa cadenciar, não consegue. Quando precisa se defender a qualquer custo, não consegue. É uma equipe frágil, é uma equipe que sucumbe. Tem o que a gente vê nesse segundo tempo, né? A gente viu na semana passada na Ilha, tinha visto contra o Sampaio Corrêa, viu contra o Vasco, viu hoje, porque apesar de ter vencido o jogo, perdeu o segundo tempo, né, por um placar de 2-1. Então, tudo que a vitória traz de alívio, ela cai por terra quando você pensa, né, friamente, que restam aí 6 jogos para o campeonato ter seu fim. O Náutico chegou hoje à sua 8ª vitória, mas sem evoluir em basicamente nada. Né? O roteiro se manteve, uma equipe que consegue começar a partida com alguma organização, consegue executar alguma pressão, mas sucumbe a mínima pressão do adversário, demonstra uma fragilidade incrível. Acho que a gente pode falar um pouco aqui da atitude que Richard Franco teve depois do jogo, né, de uma demonstração clara de que é uma equipe sem nenhum equilíbrio emocional. Enfim, diversos tópicos, diversos fatores que, para mim, não trazem nenhum alento, tá, Fred? Agora, sem dúvidas, o Náutico precisa, independente de quem acha que deve ir a campo com força máxima ou não, jogar o resto do campeonato pensando em vencer. Independente de já estar ou não rebaixado quando isso acontecer, porque a dignidade do clube está em jogo. Mas... Rodolfo, mais importante do que pensar em vencer não é dar minutagem e ver quem pode ficar para o ano que vem, não? Essa é a minha tese desde terça. Eu acho que ela não acho que seja aquilo que o Náutico... Claro que quem entrar é para vencer, mas... eu não acho que essa vai ser de forma alguma, sobretudo agora que venceu o jogo, né? Faria sentido o Náutico ter assumido isso hoje, mas agora que venceu e tem um novo tudo ou nada com o Criciúma, vai buscar a força máxima. Mas hoje, Júlio, por exemplo, começou como titular, né, algo que já não aconteceu contra o Sport em função da possibilidade de Geovânio ter um mínimo de minutos em campo e acabou sendo substituído de forma precoce ali. Eu não acho que o Náutico vá fazer isso, e de certa forma ele vai encontrando
um nome ou outro ali que se salve, né? O Everton Brito, que para mim é um jogador muito aquém da realidade de uma Série B. Hoje ele fez um gol, deu uma assistência. E tal, assim, surge como um nome que numa Série C poderia renovar um contrato. Eu ouso dizer que, pelo perfil da direção, é um nome que, no improbabilíssimo cenário de um milagre do Náutico, teria o contrato renovado com a Série B, mesmo não tendo o perfil da competição. Mas nesses trancos e barrancos está achando um nome ou outro que pudesse permanecer. E só, assim, meio que fincando, Fred, a dificuldade que o Náutico vai ter para... Não digo nem para permanecer, porque isso para mim é inviável, mas para seguir vivo, né, vencendo o Criciúma, vai precisar de uma nova dupla de zaga, provavelmente, nesse jogo, porque o João Paulo, terceiro amarelo, e o Wellington saiu lesionado. Né? Então, se já não é confiável com a principal força defensiva, ainda que essa não seja a zaga ideal para a torcida, são desfalques, querendo ou não, num setor que vinha se consolidando em minutos. E, assim, a lógica é bem irracional, né? Uma equipe que venceu hoje 8 jogos, chegar na reta final e vencer 4, 5 partidas. Um ritmo de pontuação inviável, eu diria, por limitação técnica, limitação psicológica, limitadores diversos. E o que chama a atenção, na verdade, é o Náutico conseguir... Eu vi alguém comentando que times como Operário e CSA, esses dois especificamente, na verdade, conseguiram a proeza de ter menos vitórias que o Náutico, né? E é, na verdade, a proeza do Náutico havendo equipes com somente 7 vitórias no campeonato, seguir sendo lanterna. A proeza é essa, não é? A proeza não é dos outros times de estar à frente, a proeza é do Náutico de estar atrás. E justamente por isso, por ter conseguido uma campanha paupérrima em todos os sentidos, eu não vejo a mínima perspectiva para que uma permanência seja um cenário factível. Ela é matematicamente, mas sob todos os outros vieses eu não acho que seja. Rodolfo, esse jogo, você já trouxe uma primeira análise dele, e a minha primeira pergunta, ainda que em tom de brincadeira, mas foi... Eu acho que para todo mundo hoje a primeira pergunta foi em tom de brincadeira, mas o fundo absoluto de verdade. Né? Porque, queira ou não, uma rodada como essa, onde todos os seus adversários diretos estacionam e você ganha 3 pontos, abre algumas portas. Mas a gente sabe que o desenho é muito difícil. O Náutico teria que ser o time que não foi, e não foi nem hoje, né? Porque você levar um empate como levou, e você falou no seu primeiro comentário, né? O time que não consegue vencer algumas partidas dentro dos 90 minutos, né? Um jogo é feito de algumas partidas. É meio forçoso a gente ficar, né, conjecturando, e agora, escalação. Então, deixa ganhar, deixa conseguir mais 2 resultados completamente fora da curva, que a gente senta aqui e recalcula a rota, e pensa em milagre, e faz alguma coisa pensando nessa sobrevivência. Mas aí a pergunta que eu quero te fazer é pensando no rebaixamento, tá? É pensando na sentença que está praticamente selada. Do jogo de hoje, pensando em continuidade para 2023 e continuidade na terceira divisão de 2023. Algo se estranha, por exemplo, o Jean Carlos, ele reaparece bem, faz um gol decisivo, mas já não se conta com o Jean Carlos para a terceira divisão no ano que vem. Algum jogador tem algo acontecendo nesse sentido dentro do Náutico, de identificar jogadores que merecem ter mais minutagem, merecem ter mais chance para começar a construir a espinha dorsal do ano que vem? Boa, Fred. Eu acredito que conscientemente o Náutico não tenha esse mapeamento feito, porque eu não vejo sequer uma definição clara a respeito do que será dado o Cavalcante daqui para frente. Pode ser que tenha esse entendimento de forma interna, mas não é o que aparenta existir. O Náutico ainda parece esperar por uma definição, ainda que ela já esteja praticamente, né, como você disse, decidida. E você iria com ele? Iria, né? Você ficaria se fosse financeiramente viável? Fred, eu confesso não ter uma opinião formada por 2 motivos. Assim, uma desconfiança a respeito do histórico, né? Dado, por exemplo, esse ano começa a temporada no Vitória, recém-rebaixado, ainda que ele não tenha
herdado, né, a temporada anterior não tenha sido mantido, foi contratado do zero. E assim, vou alongar esse comentário para dizer que para mim existem 3 vieses dessa análise. A primeira é saber separar, se é para permanecer com dado, é saber separar esse fim de temporada do trabalho que se inicia. Esse é um viés e eu acho que foge muito à característica do Náutico. Eu acho que não existe a maturidade do Náutico como um clube, tanto internamente quanto para a torcida, de separar isso. Dado não é o nome dessa queda, Dado não é responsável, assim, lógico que, como qualquer profissional, ele entra na cota, mas ele não tem a responsabilidade sobre o acesso. O aproveitamento de dado ele é bem aceitável até aqui, e o desempenho também. Então, eu acho que não existe essa capacidade. O segundo ponto de análise é entender se existe uma sinergia entre o que dado espera para um elenco de Série C e o que o Náutico projeta para essa divisão. Esse é o ponto em que eu acho que pode haver maior falha, porque não faz parte do perfil de futebol do Náutico ter esse tipo de entendimento. E o terceiro ponto é avaliar se a carreira de Dado Cavalcante está conectada a esse tipo de desafio. Dado não é um treinador. Acho que ele tem. Me foge a memória se ele tem algum acesso com a Luverdense numa Série D. Mas é um treinador que sempre dependeu muito de encaixes, né, de elenco para ter longo prazo. Acho que foi assim no Paraná, com elenco enxuto, no ano que o Sport subiu lá em 2013, e faltou cancha do clube. Acho que no trabalho acho que no próprio Náutico ali em 2014, quando ele conseguiu brigar também, foi herdando com um trabalho já com elenco montado. Então, eu confesso não ter memória de um trabalho de montagem de elenco de dado, talvez ali no Mojimirim, mas era um time que jogava Campeonato Paulista com prazo de validade. Então, são uma soma de fatores que dificultam essa visão da minha parte. Se existir sinergia e o Náutico avaliar que dado tem esse perfil, eu acho um bom nome. Mas eu não acho que o trabalho da Série B sirva como um balizador relevante para isso. É só um componente da equação e dos mais fracos. Tá? Não é a principal variável. Rodolfo, antes de tu voltar para aquela pergunta dos jogadores, só vou responder um Antônio Carlos no chat aqui, e a resposta é não, Antônio. Antônio pergunta se Dado seria um bom nome para assumir o Sport em 2023. Não. Tá? Não, porque. Qualquer cenário foge muito ao perfil também. Série B, Série A. Eu acho que Dado, eu até falei isso no programa passado, eu acho que Dado é um treinador que entende de futebol, entende os caminhos de futebol, mas ainda não entende que às vezes esses caminhos são inviáveis e inalcançáveis. Eu acho que é um treinador que força a barra. Eu sempre vi Dado dessa forma. Tá? Não ali no começo. Porque você tem o começo, a maturação. Eu digo Dado desde a passagem anterior do Náutico, quando ele pegou um elenco caríssimo. Né? O Náutico fez um elenco de mais de R$1 milhão no começo da temporada, e Dado foi assim, de uma falta de visão do todo impressionante. Assim. Jogadores limitados, escalações limitadoras, jogadores limitados escolhidos e escalações limitadoras para o desenvolvimento, tá? Tentando fazer, e agora repete isso no time do Náutico. Por mais que seja lento esse time do Náutico, claro que o trabalho de Elano foi o que afundou, né? Mas por mais lento que seja esse time do Náutico, você tem alguma qualidade técnica. Agora, você não equilibrar isso, né, foi um erro muito grave que o Náutico cometeu. Então, jamais, eu não acho que seria um nome interessante no esporte. Então, Rodolfo, saindo de Dado, eu tive que fazer, porque você citou ele, eu tive que fazer a pergunta ali no meio, mas voltando para jogadores, para essa observação aí, que é necessária, até porque, repito, algo que a gente conversou no programa passado. A turma da Série C, setembro, outubro, novembro, é contratação e definição de elementos fundamentais para a próxima temporada, enquanto o Náutico está aí ainda, né, esticando esse drama de 22. Verdade. E até antes de retomar a lista nome a nome, Fred,
o que é muito desafiador quando você cai para uma Série C, diferentemente de quando você está no mínimo numa Série B, é que você tem a necessidade de agir no mercado quando ele está quente e ser assertivo. Numa Série B você pode se dar o luxo de esperar esfriar, ver quem sobra porque resolveu fazer um leilão e ficou de fora, jogadores que por qualquer motivo acabaram esquecidos. Na Série C não. Lógico que o Náutico de 2018, por exemplo, conseguiu trazer ali no começo de temporada, já por meados de fevereiro, nomes como Artigosa, mas num esforço financeiro que veio de fora do clube, não foi algo dentro da realidade daquele momento. Na Série C você precisa agir, né, identificando nomes ou que tenham alguma qualidade e você de alguma forma consiga trazer para dentro, ou, e aí é o desafio maior, e acaba sendo a tese para a maioria do elenco, vendo nomes que o mercado não vai perceber por qualquer motivo, né? Porque são jogadores que ainda não tiveram performance, mas têm o potencial de ter, são jogadores que a performance ocorreu no nível abaixo por qualquer motivo, mas se deveu a uma questão circunstancial, o momento do time não era bom, o elenco foi mal utilizado, enfim, é um trabalho de análise que eu sei que o Náutico não vai ter. Então eu só elenco o desafio aqui, mas já sabendo que não vai estar à altura do que existe de estrutura lá dentro hoje. E aí, voltando na lista nome a nome, eu acho que o Náutico acaba de forma acidental tendo essa percepção, né? O Náutico ainda não usa, pode ser que esteja certo, o tempo dirá, eu posso estar errado aqui, mas o Náutico ainda não usa o time pensando em entender quem é que se aproveita na Série C. Mas à medida que os minutos são dados, isso acontece. É como eu falei, você tem o Júlio, que começa a ter uma opção de titularidade, o Everton Brito, que para a Série C se prova um nome interessante, já está no elenco, tem conseguido, fez hoje o segundo gol na Série B, deu uma assistência, tem uma movimentação, assim, demonstra uma limitação técnica muito clara, mas é o que você encontra no mercado de Série C. E aí, indo nome a nome nessa escalação, eu vou citar todos aqui, porque, por exemplo, o Jean, goleiro, é um nome que está vinculado ao Retrô. Eu acho muito difícil o Retrô querer ceder um jogador ao Náutico, e nem acho que Jean seja um atleta que tenha performance para o Náutico comprar uma briga com o Retrô. Tem goleiro de um nível maior, de forma bem mais acessível, menos burocrática. Vitor Ferraz, que hoje voltou a marcar, um jogador que já tinha feito gol de cabeça nessa Série B, eu acho um jogador interessante para o perfil de campeonato que é a Série C. Primeiro, pelo perfil Coringa, um jogador que pode fazer lateral, pode fazer volância, pode fazer meia. É um jogador com perfil de liderança e que tende a querer permanecer. Vitor Ferraz não é um jogador com mercado que já teve na carreira, é um jogador com alguma capacidade técnica diferenciada no mercado de Série C e que tende a querer equalizar essa situação. Então é um nome que, para mim, cabe muito numa Série C. João Lucas, lateral esquerdo, é um jogador que, para mim, está acima da média de uma Série C e tende a ter alguma procura do mercado, se constitui um desafio do Náutico. O que é que tem de novidade, né, nessa escalação de hoje? É Djavan, primeiro volante, aí voltando ao time, e que para mim talvez tenha sido o grande acerto de dado hoje nessa escalação, buscando a vitória, porque Souza vinha executando essa função, é um jogador totalmente desconectado da mesma, não tem característica nenhuma de jogar ali na primeira volância. E com o Djavan em campo hoje, o Náutico tanto liberou Souza, que teve muito mais presente ofensivamente, onde ele pode realmente agregar, e com o Djavan o time se tornou mais combativo, sobretudo no primeiro tempo, perdeu muito menos bola, e segunda bola na intermediária. E é um nome que, além de barato, além de operário, é habituado à Série C. O mercado de Djavan até o Náutico era basicamente pautado em Série C. É um nome que ressurge e, para mim, um nome que tem total alinhamento com o que o futuro tende a reservar ao Náutico. Mas ainda são poucos nomes que eu vejo com aptidão e são nomes que Djavan hoje está assim, precificado acima da realidade de uma Série D, de uma Série C, para o que o Náutico poderá pagar. Então, se não for para ter uma redução, é um nome que, para mim, pode deixar passar e ir atrás do próximo. Ainda existem dúvidas em alguns jogadores que eu acho que precisam ser rodados, mas, como eu falei, esse ainda não é o objetivo do Náutico no campeonato e só vai ser quando, de fato, cravar esse rebaixamento. Então, Rodolfo, eu acho que a gente já fez, né, o roteiro do que era necessário ser dito para essa noite. A gente está dentro da madrugada, não vamos nos estender demais. Eu acho que essa pergunta, de certa forma, englobou destaques, né? Mas se você quiser só formalizar aquela tradição do telecast, dos melhores e piores,
pode fazer para a gente finalizar, né? Boa, Fred. Só, assim, fazendo um último recorte de questão de classificação, que a gente já gabaritou aqui a nossa opinião que converge. É só elencar aqui que, na verdade, o desafio do Náutico hoje, ele passa, assim, basicamente por ultrapassar 3 adversários, né? Sendo que o Brusque, que perdeu hoje para o Sport, é uma equipe morta na competição. É a única equipe que eu acho que a gente pode dar tão morta quanto o Náutico, tem um ponto à frente e 5 derrotas acumuladas. Escolheu o Gilson Kleina, cujo E é foco estava... muito pobre tecnicamente, assim, é de Além de outro fraco, padrão. depois dessa escolha do Náutico por Elano, eu diria que o Gilson Kleina foi o grande erro do campeonato de um time. O cara que estava Rodolfo, eu vou dizer candidato uma coisa. a O torcedor seguir no do fogo. Náutico vê o Brusque jogar e diz assim, porra, eu tô atrás do Brusque. Assim, é de uma disparidade técnica em relação ao Náutico. Olha que o Náutico tem lacunas técnicas graves, mas é de uma disparidade técnica assustadora, pô. É muito fraco. O Rodolfo Potiguar é o dono do time, pô. O dono do time. Sim. E aí o Brusque, para mim, é uma equipe morta, mas você tem acima dele o Operário, com 2 pontos nos últimos 15, né? Não como perdeu hoje, e o CSA também vindo aí de 3 derrotas nos últimos 4 jogos. Venceu um ali, mas um aproveitamento que não é bom recente. E aí chega o Novo Horizontino. Mas o CSA eu ainda acho um adversário. Não, tem muito mais perspectiva do que os outros 3. Mas, Em assim, relação ao Náutico, assim, eu já vejo um trabalho maior para superior, eu ultrapassar o concordo. CSA. O que eu acho que dá para se apegar aqui, Fred, é que o Cássio acabou de pontuar. O Brusque sofreu 32 gols na 52. Gritante mesmo. 52 gols é brincadeira. Aí... Mas existe, assim, essa margem de adversários em total desaceleração. A questão é que o Náutico não tem perfil para acelerar da forma que precisa. Se tivesse 3, 4 pontos a mais, seria factível. Seria demais, mas é uma diferença muito grande até o Novo Horizontino. São 7 pontos, assim, que eu não vejo nenhuma margem para serem tirados. E aí já é um time que é melhor que o Náutico. Sim. Já é melhor que o Náutico. E que vai ter, assim, todo favoritismo nesse confronto direto. Porque, assim, se o Náutico ganha do Criciúma, o Novo Horizontino pega... O Vasco fora. O Vasco fora, né? Que tudo bem. Se o Náutico vence, o Novo Horizontino perde, vai pro tudo ou nada nessa partida. Mas para mim, o Novo Horizontino tem todo favoritismo no jogo lá. Mas todo favoritismo. Acho um time melhor. Mas eu acho que antes tem Náutico e Grêmio, né? Ah, não, 2 fora, o Náutico vai para 2 fora, é verdade, 2 fora. Só depois é o Grêmio. Exatamente. E voltando aí aos destaques do jogo, né, que eu, assim, já elenquei rapidamente, eu acho que o Náutico ele fez um começo de primeiro tempo muito ruim, assim, desanimador e, de certa forma, dissociado do que foram os jogos contra Sport e Sampaio. Um dos primeiros minutos foram de muita intensidade do Náutico e sucumbindo ali na bola aérea, num gol, assim, fácil de ser evitado. O Tombense constrói a jogada sem muita intensidade, com certa previsibilidade, mas com reação. O Náutico virou o jogo com algum controle e velocidade entre os gols marcados, que era uma coisa que faltava nessa Série B, na via de regra, exceções raras ali contra o Novo Horizontino no primeiro turno e agora nesse jogo contra o Tombense. E volta para o segundo tempo indicando tudo aquilo que a gente já sabe que é roteirizado, né? Essa fragilidade em bola aérea. O Tombense chega ao segundo gol no escanteio, tem o pênalti no terceiro gol numa bola cruzada, enfim. E no meio desse roteiro, que é totalmente roteirizado, o que dá pra gente assim, destacar possivelmente é o protagonismo de Jean Carlos, né, na bola parada do gol do Vitor Ferraz. Estava em falta, não vinha conseguindo acertar nem perto do índice de assertividade que aconteceu, por exemplo, na temporada passada, e o gol marcado, que é uma chamada de responsabilidade. Vai buscar a bola, conduz, busca o canto. O gol só sairia dessa forma. O Náutico não tinha nem mais time para construir jogadas. Tinha que ser alguém assumindo a individualidade e quase nenhum jogador, talvez Jobson, que estava fresco ali, mas acho que só ele e Jean Carlos tinham essa condição de, num chute de longe, dar a vitória ao Náutico. Então, teve esse protagonismo.
O Everton Brito, pela movimentação, pela participação em 2 gols, né, sendo um deles marcado por ele. E acho que a zaga hoje, em algum momento da partida, ali, que é o momento mais confortável para o Náutico do jogo, ela conseguiu alguma estabilidade. Agora, é um recorte dentro do jogo. Né? Tem o primeiro gol e depois o sucumbir dentro da pressão do Tombense, que inclusive depois do terceiro gol teve mais 2 situações de muito perigo, ainda com o jogo 3-3. E depois do 4-3 chegou algumas vezes na bola aérea. Eu acho que é um time que cede muito, em todos os sentidos, em qualquer mínimo esforço do adversário. Então, para elencar um pódio aqui, eu frisaria o Everton Brito, 1 gol, 1 assistência. Jean Carlos, 1 gol, 1 assistência. E para não, assim, me resumir a números, eu traria Djavan, que eu acho que assim, passou longe de fazer uma partida brilhante, mas trouxe... Você já tinha citado, né? Como... Precisou ter, exatamente. E, para citar negativamente, eu acho que foi um jogo em que todos os setores tiveram momentos ruins na partida. Eu citaria somente Richard Franco, por 2 motivos. O primeiro é a exibição corrosiva em campo, foi uma partida ruim. Houve uma mudança de percepção sobre Richard Franco, Rodolfo? O que eu acho que aconteceu, na verdade, foi uma diferença grande entre como era utilizado por treinadores. O auge aconteceu ali com o Roberto Fernandes, dando essa liberdade muito grande a ele e fazendo com que ele jogasse de área a área. Né? Muitas vezes ele jogou até como primeiro volante, mas tendo a liberdade de subir. E agora essa liberdade foi diminuída em função de um privilégio muito grande a nomes que acabaram chegando e que tinham uma força de tradição grande como Souza e Jobson. Né? Mas assim, sempre houve essa percepção de que o Náutico estava hiperpovoando uma posição suficiente, ao invés de focar em nomes que viessem para resolver em outros setores. E eu acho que o atleta mesmo, assim, sentiu muito momento e vem de partidas muito ruins em série. Essa talvez tenha sido a mais apática e acabou no fim da partida protagonizando o episódio que, para mim, assim, eu acho que não vai acabar a passagem dele no Náutico, porque o foco da direção vai estar todo em deixar o elenco com um mínimo de conforto para essas últimas partidas. Mas em qualquer circunstância seria para acabar. O cara arremassou uma garrafa d'água no torcedor. Totalmente descontrolado. Foi uma garrafa d'água, eu achei que tinha sido uma caneleira. Foi uma garrafa d'água. Eu vi aqui durante a live. Foi uma garrafa d'água. Tem 2 vídeos, né? Um que já é depois do arremesso e um que pega... Eu vi do arremesso. Eu vi do arremesso. Só que eu estava durante a live aqui, eu achei que tipo, ele estava segurando a... Tem os caras não usam aquelas candeleiras pequenininhas, né? Eu achei que tinha sido a caneleira. Foi um copo daquele, né? De água. Plástico, com água lacrada. E, assim, totalmente descontrolado. Eu acho que, veja só, o Náutico chegou no cenário em que é fato que qualquer vitória, a não ser que o Náutico engate realmente uma sequência que o coloque de volta na rota, que dê a saída da zona como algo acessível, mas se perde os 2 jogos e vence o Grêmio aqui, vai ter jogador saindo de campo vaiado. Vai ter jogador saindo de campo criticado pelo conjunto da obra. É uma temporada fracassada. E esse grupo tem que ter essa percepção. Olhar para a tabela e dizer, pô, a gente está em último. Quem vem, assim, não pode ter acontecido até de ter acontecido algum xingamento desmembrado. Assim, a depender de certas situações, o jogador tem todo o direito de dar a resposta. Acho que essa é uma resposta excessiva em quase todos os cenários possíveis. E diversos torcedores que estavam presentes relataram que não aconteceu nada além do habitual, né, de uma cobrança mais forte. Então, aparenta ter sido realmente um episódio em que o jogador responde excessiva e violentamente a uma cobrança natural de um time com o passaporte rebaixado.